Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês algumas dicas sobre como conseguir estudar horas seguidas sem interrupção. Eu demorei 3 anos para passar em medicina pelo Enem, e nesses 3 anos aí que eu fiquei estudando, eu pedi demissão do meu trabalho para ficar só estudando, então eu encarei como um trabalho mesmo. Eu estudava em média de 8 a 10 horas por dia. Apesar do meu canal ser pequeno, eu recebo muitas perguntas de vocês, a respeito de como eu conseguia estudar durante tanto tempo, De segunda a segunda, eu também estudava nos finais de semana. Como que eu conseguia focar e me concentrar durante tanto tempo assim por dia? Então, se você tá querendo medicina, tá aí na luta estudando pro Enem, acho que você vai gostar dessas dicas. A primeira dica que eu tenho pra te dar é a seguinte: estude com música. Pode parecer maluquice isso, gente, mas faz muita diferença. A primeira vez que eu escutei isso, foi de um conhecido meu que já estudava medicina, já fazia medicina na Federal. E ele comentou comigo que todo mundo lá na faculdade fazia isso. Ele estudava de fone de ouvido, escutando música. Mas não é qualquer música, Não pode ser uma música que você conhece. De preferência, música erudita, mas no meu caso, como eu gosto muito, de música clássica, pra mim não funciona muito, porque eu fico cantarolando, Não pode ser nenhuma música que você conheça que você fica cantarolando. O ideal mesmo é utilizar uma playlist no Spotify que chama Lo-Fi. Eu vou deixar aqui o link para vocês na descrição. Essa é a playlist que eu utilizava para estudar. E quando ele me falou que dá super certo, eu fiquei um pouco cética em relação a isso. Eu falei, como assim estudar com música? Não tem como, claro que vai atrapalhar. E, gente, não, por incrível que pareça, aumenta muito a sua capacidade de tanto de concentração quanto de assimilação do conteúdo. Existem diversos estudos, inclusive, comprovando que quando você escuta música, determinados tipos de música, em determinadas frequências, você ativa áreas do cérebro que favorecem aí a concentração e a aprendizagem. Tinha no começo dificuldade de ficar concentrada muito tempo estudando, Eu tinha dificuldade, mas depois que eu comecei a estudar, utilizando a playlist e com fone de ouvido, eu vi muita evolução nos meus estudos, Eu conseguia realmente me concentrar, ficar em muitas horas estudando e o melhor de tudo, eu percebi que a assimilação do conteúdo era muito melhor, No outro dia eu ainda lembrava daquilo, nos dias seguintes eu ainda lembrava do conteúdo que eu tinha estudado. A segunda dica para você conseguir se concentrar aí, e ter foco para estudar durante horas seguidas é você fazer um planejamento no dia anterior do que você vai estudar. Tenha uma agenda ou um planner ou simplesmente anote numa folha de papel na noite anterior o que você pretende fazer no outro dia, Escreve em forma de tópicos para facilitar e já para condicionar o seu cérebro do que você precisa fazer no dia seguinte, Já vai se preparando para o que você vai fazer. E à medida que você acordar no outro dia e for estudando, for cumprindo aquelas tarefas, você vai marcando aquilo como se fosse feito. Então você determina lá na noite anterior, Amanhã eu vou estudar, vou fazer 10 questões de linguagens, vou dar um exemplo no meu caso. Eu fazia todos os dias, de segunda a segunda, 10 questões de linguagens, 20 questões de matemática, 10 de natureza e 10 de humanas. Então eu já determinava isso e à medida que eu ia cumprindo no dia seguinte, eu ia já marcando, na agenda aquela tarefa ali como concluída. E parece bobagem, mas isso ajuda muito, Você estabelecer uma rotina e disciplina, a fazer o seu corpo entender que aquilo ali é algo que é preciso fazer. Essa questão de disciplina, de você concentrar, de você ter foco, é uma questão de treino. Assim como você faz no automático escovar o dente, ou dormir, ou fazer atividades aí que você faz no seu dia a dia, estudar durante longos períodos, funciona da mesma forma. Você precisa treinar o seu cérebro a acostumar com essa rotina. A terceira dica que eu tenho para dar para vocês diz respeito a você identificar os seus gatilhos de distração. Começa a perceber o que te faz parar de estudar. Se você senta ali, para estudar determinado assunto e passa um pouquinho, você está mexendo no celular, por exemplo, o seu gatilho de distração é notificação no celular, redes sociais. No meu caso, eu excluí as minhas redes sociais e não tinha nenhum tipo de notificação no meu celular, Nem quando as pessoas me ligavam, nem quando me mandavam mensagem no WhatsApp aparecia para mim. Se você não consegue excluir, se você não quer também excluir suas redes sociais, desabilita pelo menos as notificações, que vai diminuir um pouco o seu nível de ansiedade. Com o tempo você vai perceber, você vai conseguir ter foco e se concentrar melhor durante um longo período de tempo.
A mesma coisa, né, se você levanta muito para beber água, já mantenha ali perto de você tudo que você vai precisar para ficar ali um longo período sem ficar levantando, né, sem ficar se distraindo. Você acostumar a ficar ali na cadeira, sentado, concentrado. A quarta dica que eu tenho para dar para vocês, né, para aumentar o foco e concentração e conseguir estudar durante horas seguidas, é você contabilizar as horas líquidas de estudo. Como assim, Mari? Eu observava, né, principalmente no meu primeiro ano de estudo, né, quando eu fazia cursinho, nos outros anos seguintes eu estudei sozinha, mas eu observava lá no cursinho mesmo que muita gente falava assim, eu estudo o dia inteiro, eu estudo 7 dias por semana e estudo muito, estudo muitas horas, estudei ontem 10 horas por dia. Só que se você for analisar mesmo, a pessoa não estudou isso tudo, porque ela senta ali pra estudar, mas aí ela vai, levanta, aí ela pega o celular, e ela mexe, aí alguém chama ela vai na cantina e come um salgado, e aí ela tá achando que aquilo ali é estudo, e na verdade não é. Contabiliza para você ter uma noção, né, real de quantas horas líquidas você estudou. E um aplicativo que eu utilizava muito bom para você ter esse controle é o Aprovado. É um aplicativo gratuito que você consegue baixar aí no seu celular e você consegue contabilizar realmente as horas líquidas que você está estudando. Dá para você fazer umas análises bem interessantes e aprender, né, a melhor forma aí de você dividir os seus estudos. No meu caso, né, eu dividia lá por disciplina e de manhã, né, o meu marido saía para trabalhar e eu já sentava ali como se eu fosse trabalhar também, já colocava o fone, já ligava a playlist do Spotify, né, o Lo-Fi, e ligava o Aprovado. E de preferência, deixa o celular longe de você. Eu deixava o celular bem longe de mim. O fone que eu utilizava é Bluetooth, então eu utilizava, guardava o celular, né, para não ter distração mesmo, e ficava ali. Quando eu precisava levantar, né, tô com vontade de ir no banheiro, eu ia lá no celular e parava o Aprovado. Então no final do dia eu tinha uma noção real, né, fidedigna de quantas horas líquidas eu tinha estudado. A quinta e última dica que eu tenho para dar para você, né, para melhorar o seu foco nos estudos, né, ter mais concentração e conseguir realmente estudar aí direto, né, horas seguidas, sem interrupção, é você treinar, condicionar o seu cérebro a ficar sentado, parado e concentrado. É você treinar e condicionar o seu cérebro para, de fato, fazer isso de forma automática. E isso só é possível através de treino. Pode parecer meio óbvia essa última dica, mas não tem como você querer ficar sentado horas estudando se você não consegue sequer ficar horas parado. Como assim, Mari? É um exercício bom para você fazer, respiração, bem simples, que consiste em você inspirar durante 3 segundos, segurar o ar durante 3 segundos e expirar durante 6 segundos. Se você quiser fazer um teste comigo agora, você pode tentar aí, né? Senta aí de uma maneira confortável, que fique confortável para você. Feche os olhos ou não, pode ser com o olho aberto mesmo. E inspira o ar, puxa o ar durante 3 segundos. Você precisa estar sentado para isso, como se você fosse estudar. Para, inspira o ar, puxa o ar durante 3 segundos. Pra que isso, Mari? Pra que esse tipo de exercício? Porque esse exercício aí te ajuda a conseguir parar o seu corpo e ficar sem fazer nada. Apesar disso parecer bobo, gente, hoje em dia, né, com esse mundo aí de redes sociais que a gente tem, o tempo todo mexendo no celular, a nossa mente e o nosso corpo ficam em movimento o tempo todo. E é importante você conseguir parar e simplesmente se concentrar. Se concentra primeiro na sua respiração, né? Senta num lugar e se concentra na sua respiração. Quando você conseguir fazer esse tipo de exercício durante longos minutos, sem interrupção, né? Sem ficar pensando em outras coisas, sem ficar, ai meu Deus, eu não tô aguentando ficar aqui, eu preciso levantar. Porque não tem como uma pessoa querer ficar estudando horas seguidas se ela não consegue simplesmente ficar parada. Tem gente que fica incomodado de ficar parada e sozinho, consigo mesmo. Acostuma com esse simplesmente sentar, ao invés de ficar fazendo aquele monte de coisa ao mesmo tempo, simplesmente senta, para e respira. Gente, acredite, esse exercício simples vai ajudar você a ter mais foco e a se concentrar para depois você direcionar esse foco e essa concentração para os estudos. Se você não consegue ficar sentado durante horas, concentrado em qualquer coisa que seja, né, seja em estudar ou seja na sua própria respiração, nos seus próprios pensamentos,
você dificilmente vai conseguir ficar 5 horas sentado numa cadeira fazendo prova. Não deixe para lidar com concentração, né, lá no dia da prova. Inclusive, os dias que você for fazer simulados, aí, fazer provas anteriores do Enem, treine ficar 30 minutos sem fazer nada. Sabe aqueles 30 minutos antes de começar a prova do Enem, né? Entre o fechamento dos portões e o início da prova, que você tem que ficar lá boiando? Treine esse momento, gente. Porque esse momento, para muitas pessoas, né, é um momento de muita ansiedade. E você precisa aí, né, condicionar a sua mente a ter foco, a ter concentração no que realmente importa. E isso aí é treino. Isso é treino, acredite, gente. Eu não conseguia também. Não conseguia ficar parada muito tempo, né? A minha mente ficava assim, já ficava ansiosa, já queria levantar, já queria fazer outras coisas. Mas isso é só treino. Você, aos poucos, vai condicionando o seu cérebro a entender que é você que comanda, você que está no comando. Mas é isso. Se você tiver alguma pergunta, né, em relação ao Enem, em relação à forma como eu estudei, ou em relação também à medicina, escreve aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em interagir com vocês, não respondo todo mundo. Se você gostou desse vídeo ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Tchau!